Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o tecido muscular. Essa aula ela vai ser dividida em duas partes, porque depois de falar de tecido muscular, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. E os dois sistemas eles têm uma comunicação e a gente vai estar olhando essa comunicação desse tecido muscular e do sistema nervoso no decorrer da aula, tá? Então, a gente vai começar então falando dos músculos, né? Que vocês já devem saber o que são os músculos, né? A gente tem músculos no braço, os músculos da perna. Quando a gente corre e não tem o costume de correr, a gente sente dor nos músculos. Então, o corpo humano ele é constituído de 40 a 50% de músculos. E eles têm uma estrutura, uma importância não só para o movimento do corpo, mas também como para a sustentação do esqueleto. Então, eles são muito importantes para todo o conjunto da obra, né? No caso, a obra que é o nosso corpo. Então, o tecido muscular ele é formado por fibras musculares, que vão ser células que são capazes de se contrair e descontrair. Então, elas se contraem e descontraem. E a gente vai ver como esse processo de contração dessas fibras musculares vai originar o movimento do músculo e a força contrátil desse músculo, né, para poder desenvolver o movimento. E aí o músculo ele também vai ser constituído por miofibrilas ou miofilamentos, né, que vão ser filamentos de proteínas. Então, as fibras musculares vão ser formadas por miofibrilas ou filamentos de proteína. A gente vai ver que tem proteínas que são muito importantes para a constituição muscular e vão ter um papel primordial nesse papel que esse tecido tem. Tá? Então a fibra muscular ela tem algumas características, né? Aqui essa foto rosinha, né, com umas bolinhas roxas, né? Nessa foto, o que está corado de rosa é o citoplasma, né, citoesqueleto e todo o corpo da célula. E o que está corado de roxinho são os núcleos das células, tá? Os núcleos das células do músculo. Então, elas vão ser alongadas, elas vão ter uma especialização em contração, né, em contrair, fazer este movimento, né, que faz esse movimento aqui, e vai ter algumas diferenças, né, da aula de organelas que vocês viram, né? Uma célula eucariota, ela tem um núcleo, ela vai ter retículo rugoso, retículo liso, ela vai ter Golgi, ela vai ter algumas organelas, né? O citoplasma em si, que é o espaço, né, onde essas organelas se encontram, e ela vai ter mitocôndria, né? Tipo, então a gente tem mais organelas, a gente viu, e aqui nas células do tecido muscular, a gente vai estar identificando essas organelas com outros nomes. Então, se atentem que eu marquei isso no slide da aula em amarelo, porque era meio para que vocês prestassem atenção nesse detalhe. A membrana plasmática da célula muscular, a gente vai estar chamando de sarcolema, tá? Vai ser esse nome diferente. E o citoplasma de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático não rugoso, né, não granuloso, que é o retículo liso, a gente vai chamar ele de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático, ele vai ter um papel muito importante em armazenar o cálcio, né? Então, tem toda aquela história de se você tá com cãibra, come banana, porque banana tem potássio e o cálcio é importante para os músculos, então a gente vai também abordar por que o potássio é importante, por que o cálcio é importante e por que a gente tem cãibra, tá? Então, continuando, a gente vai ter três tipos de tecido muscular, né? Todos esses, com certeza, vocês conhecem, que são tecido muscular estriado esquelético. Então, tipo assim,
tem duas informações nesse nome. Primeiro, que ele é formado por estrias. Segundo, é que ele tem a ver com o esqueleto. Então, o músculo estriado esquelético é um músculo que é responsável por esse movimento do braço, tá? Movimentos do músculo que a gente conhece, como o músculo da perna, o músculo dos bíceps. Isso são músculos estriados esqueléticos, tá? Faz parte desse grupo de músculo. O tecido muscular estriado cardíaco, o nome aí já diz tudo. Ele é estriado e ele faz parte do coração. Então, o coração ele é feito de tecido muscular estriado cardíaco, que vão ser células lá do coração que são responsáveis pela contração do coração, tá? E o tecido muscular liso. Talvez vocês não tenham muita familiaridade, porque o músculo liso, ele fica meio que, né, tipo, o coração é super importante, ele bombeia sangue. O músculo estriado é o que a gente quer fazer crescer na academia. E o músculo liso? O músculo liso, para as meninas, é o responsável, né, pelas cólicas, né? As dores que a gente sente no período pré-menstrual, ela é causada por intenso movimento peristáltico. O movimento peristáltico é um movimento de contração da musculatura lisa. A musculatura lisa, ela vai ser responsável pela contração do intestino, né? Esse músculo ele vai estar envolvendo as vísceras e ele vai ser responsável por empurrar o nosso material dentro do intestino até que ele seja excretado. Então, ele é um músculo de contração involuntária. Você não pensa assim, vou contrair minha musculatura do intestino, né? Contrai. Então, não é uma coisa voluntária. O músculo esquelético, ele é voluntário, né? Eu escolho dobrar e flexionar o meu braço. O músculo do coração, por exemplo, você não escolhe se você vai contrair ou não. Tipo, bate coração, para coração, bate coração, relaxa. Você não tem essa escolha. Então, tanto o músculo cardíaco quanto a musculatura lisa são musculaturas que vão contrair e relaxar involuntariamente. Você não controla, tá? E a musculatura também, que é responsável por relaxar e fazer com que o sangue corra nas nossas veias, também é papel da musculatura lisa, tá ok? Então, a gente tem essa clarificação, aqui no slide a gente consegue visualizar que a diferença, né, aqui são lâminas histológicas, né, tipo de cortes histológicos desses tecidos, e aqui são só desenhos representativos, né, vocês vão ver que o desenho ele chega muito perto do que é realmente. Essa coloração aqui geralmente se usa hematoxilina e eosina, que dão essas corzinhas roxa e rosa para o tecido, tá? Então, ó, a musculatura lisa ela é filiforme, ela é fininha, e a musculatura esquelética, vocês vão ver que ela realmente é estriada, você consegue ver estrias. E você vai ver aqui que as células elas são mais laterais a esse corpo celular. No caso, isso tudo aqui é uma célula, tá? Aqui no cardíaco, vocês vão ver que a célula é um pouquinho diferente. Ela vai ter o que a gente chama de disco intercalar, que são essas linhas aqui um pouco mais escuras. As células já são um pouco menos esticadas, como a musculatura esquelética, e a gente tem um citoplasma que não é tão estriado quanto a musculatura esquelética. Os três são músculos, mas os três têm características muito distintas, tá? Então, o que vai acontecer é que o tecido muscular, né, estriado, esquelético, ele vai ter características, como eu disse antes, relatei, que são células formadas por sincícios, são células pluricelunucleadas, né? Elas vão ter vários núcleos na periferia,
tá? E ela vai ter as miofibrilas, com faixas clarinhas e escuras, né, que formam aquelas estrias que a gente consegue ver, alteradas na direção transversal, tá? Isso, todo músculo estriado esquelético vai ter essa mesma conformação em todos os animais. Quando a gente pega um boizinho que a gente, né, vai no açougue pedir um corte de carne, a gente consome o músculo do animal, certo? Para quem come carne. Então, quem come carne come o músculo do animal. E quando você corta, né, quando você tem aquele cara que faz o churrasco, ele corta a carne num sentido que fica mais macio. Ele está cortando a carne no sentido favorável às fibras, de uma forma que a carne fica lá mais macia, ele entende dos cortes de churrasco. Mas você vai ter isso em todos os animais, vai ter a musculatura estriada esquelética igual, tá bom? A maioria do tecido, ela é ligada ao esqueleto, tá? Então, você vai ter o músculo, ele vai estar presente, né, logo aqui mais externo, em contato com a pele, e vai, no finalzinho dele, né, que seria aqui perto do osso, vai ter os forames do osso, onde ele vai se ligar através dos ligamentos, né, dos tendões, e isso vai conseguir fazer a contração. Quando ele contrair, ele vai fazer uma força para poder dobrar o braço, tá? Então, a contração voluntária é forte e é rápida. Aí aqui a gente tem essas estrias que eu falei para vocês, né? Vocês podem ver que são muitas linhazinhas, então é muito fácil reconhecer um tecido muscular estriado esquelético, né? Eles são bem aparente, tipo, é fácil essa parte. E como eu disse para vocês, eles vão toda a musculatura do corpo, né? A gente tem músculos os intercostais aqui, a gente vai ter vários nomes para as partes, né? A gente tem o bíceps, que é o mais conhecido, que a gente malha bastante. A gente vai ter o músculo abdominal. A gente tem outros músculos também que a gente não costuma malhar, que é muito importante para a nossa respiração, que é o diafragma. Então, a gente tem uma musculatura aqui para poder fazer todo o movimento de dilatação da caixa torácica para a respiração, e isso é uma musculatura que trabalha. E os intercostais aqui, que são esses dois compridos que a gente tem nas costas, né? Deixa eu ver aqui. Esses aqui, nesse bonequinho de costas, são responsáveis pela nossa respiração. Então, basicamente, todo o nosso movimento do corpo humano, ele vai depender da musculatura. Então, não tem como a gente desvincular a vida, né, e todo o nosso movimento dos músculos, tá bom? Sendo assim, a gente vai olhar agora mais dentro do músculo como isso tudo vai... como é que isso vai acontecer, né? Como é que esse músculo ele vai conseguir contrair, relaxar, fica muito difícil, né, a gente visualizar. Então, esse desenho aqui é um desenho esquemático, tá? Mas é muito parecido com o que é o real. Você vai ter o feixe muscular, ele vai ser formado por várias fibras muscular, tá? Vão ser várias fibras. Aqui vocês estão vendo, né? Tipo, várias fibras juntas vão formar um feixe, tá? Vários feixes vão ser cobertos pelo endomísio, tá? Vocês estão vendo aqui esse espaçozinho. E todos esses feixes vão ser recobertos pelo perimísio. E todo esse perimísio vai ser chamado de epimísio. O epimísio, ele vai todo se encontrar e vai formar um tendão. Esse tendão é o que vai ficar inserido no osso, tá? Para poder fazer essa coisa da contração, quando você tem a contração dessa fibra muscular, tá? Então, o músculo vão ser várias fibras, né, num conjunto, cadê a seta? Várias fibras num conjunto. Então, elas trabalham todas juntas ao mesmo tempo, em harmonia,
tá? Então, o tecido muscular estriado cardíaco, ele, como o nome já diz, ele vai estar localizado no coração. Então, vão ser células mais longas, como a gente viu, são ramificadas, são células que são mononucleadas, elas só têm um núcleo e apresentam estrias transversais. Tá? Isso é só uma questão de saber que são estrias transversais, assim como o estriado esquelético, e possui discos intercalares, que são totalmente possíveis de observar na microscopia, como eu tinha mostrado para vocês. Então, a contração vai ser involuntária, rápida e ritmada. E isso tudo tem um motivo, e vocês vão ver isso no sistema circulatório, se eu não me engano, ou no sistema cardíaco, exatamente por que o coração não para de bater num estado normal fisiológico. Como é que ele bate, né? Como é que funciona essa parte do coração bater? Quem são as células que são responsáveis por isso, né? Então, vocês vão ver isso em tecido cardíaco, tá bom? Com mais detalhes. Então, eu acho que eu passei rápido aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem, né, demonstrando só um desenho, já tinha passado a foto, os discos intercalares com os núcleos das células, as fibras musculares, e entre as fibras musculares a gente vai ter vasos sanguíneos. Então, você vai ter um tecido totalmente bem organizado, e entre essas fibras, né, vamos imaginar que as fibras seriam aqui os meus dedos, nesses espacinhos muito pequenos, a gente vai ter pequenos capilares que vão levar oxigênio para essas células, entende? Então, tipo, você precisa de oxigênio, você precisa de nutrientes nesse músculo, você também precisa que chegue glicose nesse músculo, porque esse músculo, ele precisa de muito ATP para poder fazer a contração. Então, você vai ter vários capilares ali, vai ser um tecido altamente irrigado, né? Tipo, vamos dar um exemplo, quando a gente pega a carne do boi. A gente pega a carne do boi e ela é o quê? Bem vermelhinha, o músculo é extremamente vermelhinho, né? É exatamente pela quantidade de sangue que chega ali naquele tecido. Então, ele é bastante irrigado. Então, aqui a gente vê as mitocôndrias, né, essas estruturas aqui inseridas. A gente vai ter o retículo sarcoplasmático, e aí, como eu falei lá no começo, que o retículo sarcoplasmático, ele é o retículo rugoso, liso. Lembra que eu falei que o retículo da célula ia ter outro nome, ia ser o retículo sarcoplasmático? Então, o retículo da célula está aqui, tá? Ele é bem grande, é um retículo muito grande. E as mitocôndrias inseridas, os discos que vão intercalar, então aqui é só um esqueminha para a gente poder entender. Então, na lâmina, você vai olhar exatamente essas estrias. Elas não são super organizadas, que nem o estriado esquelético, mas você consegue ver algumas coisas como as estrias e as bandas, né? Você consegue ver as linhas de banda que vão ter entre uma célula e outra, tá? Você consegue ver essas bandinhas que tem entre uma célula e outra. Assim, a gente vai falar agora do muscular liso. Então, como eu tinha falado, ele vai estar localizado na parede dos órgãos, né? Como o tubo digestório, o útero, a bexiga, a vesícula biliar. O tubo digestório é muito importante, a musculatura lisa, para poder fazer toda a excreta do ser humano. Ele vai ser constituído de células fusiformes, que são células mais fininhas, e células mononucleadas, só vai ter um núcleo. Sem estrias transversais, a gente não vai ver aquelas estrias. Por isso, a gente chama ele de muscular liso. Ele não vai ter aquele monte de estria que o esquelético tem, tá? Ele tem uma contração
involuntária e uma contração mais lenta. Ele não tem aquela força de tração que a musculatura esquelética tem. Ele tem um movimento muito mais lento, tá? No sentido, ele também faz contração, mas ele faz uma contração muito mais devagar, tá? É uma característica dele pela constituição celular que ele tem. Então, aqui é a carinha dele, vocês estão vendo? Ele é bem lisinho. E aqui estão os núcleozinhos das células, tá? Elas são muito justapostas, então quando a gente olha aqui, a gente não consegue ver bem uma linha, né, do que seria a divisão de uma membrana e outra, porque é tão juntinho, ele é tão compactado ali e tão pertinho um do outro, que a gente não consegue visualizar, pelo menos não nesse aumento, as junções dessas células, né? Parece que tudo é uma coisa só, mas não é, tá? É aqui as células vão ter só um núcleo e elas vão estar bem juntinhas. A diferença é que elas são bem esticadinhas. E aqui tá um esquema mostrando o tecido muscular liso, onde a gente vai ter as fibras, núcleo e a camada pelúcida, que vai ser lá um espaço muito pequeno entre uma célula e outra. Tá bom? Então, a comparação entre os três tecidos, o tecido muscular estriado esquelético vai ser localizado, né, entre os ossos, aqui onde a gente dobra, braço, perna. O tecido muscular estriado cardíaco vai ser a musculatura do tecido do coração. E o tecido muscular liso vai ser localizado em volta das vísceras, tá? Em volta dos órgãos. Então, tem uma tabela aqui comparativa. É uma tabela que vai falar de algumas características, né, da forma. Característica lisa, estriada, esquelética, estriada cardíaca. Fala forma, fusiforme, filamentar ramificada, tamanho, aí fala o tamanho médio, né? E aí, se tem estrias transversais ou não. A lisa não tem. O estriado esquelético tem, o estriado cardíaco tem. Tem núcleo, aqui o liso é um núcleo central. Aqui no estriado esquelético são muitos núcleos periféricos, são mais lá na lateral da célula. E o cardíaco é central. Discos intercalares, não tem na musculatura lisa, não tem na musculatura esquelética, mas é específico da musculatura estriada cardíaca. Contração, liso é lento e involuntário, esquelético, rápido e voluntário, e cardíaco, rápido, porém, aqui está errado, deveria estar involuntário. Eu tenho que trocar aqui a tabela, desculpa. Apresentação, formam a camada envolvendo os órgãos, formam pacotes definidos, né, cobrindo os ossos, e forma a parede do coração, no caso, o miocárdio, tá? Assim, né, a gente vai olhar agora para a contração muscular do músculo estriado esquelético, tá bom? As fibras musculares são formadas por duas proteínas. Então, falei para você que tinham miofibrilas e filamentos proteicos envolvidos nessa contração. Então, as principais proteínas, que elas são muito importantes e sem elas a gente não iria conseguir contrair o músculo, seriam actina e miosina. Carla, preciso saber decorar esses nomes? Esses precisam. Esses são necessários. Quem são as proteínas responsáveis pela contração muscular? As principais, né? Actina e miosina. O que elas são? Proteínas contráteis, proteínas que são capazes de fazer o movimento de contração pela organização do filamento que é formado com essas proteínas. Não é a proteína sozinha em si que faz isso, é um conjunto de actina que vai formar um filamento e esse filamento vai proporcionar o movimento. E a gente vai olhar
como ele faz isso, tá bom? Então, elas são responsáveis pela contração muscular e vão formar o miômero, ou também chamado de sarcômero. Vamos chamar de sarcômero, porque na literatura é o mais comum de encontrar, mas também pode ser encontrado aí com esse nome de miômero, tá? Então aqui eu trouxe para vocês um videozinho, porque vocês sabem que eu gosto muito de colocar videozinho, e vão assistir esse vídeo, tá? Porque eu botei até ele na aula, não deixei ele como material suplementar, porque ele é muito importante, assim, eu acho que ele vai ajudar a visualizar. Eu não coloquei muitas imagens de actina e miosina, porque esse vídeo ele concentra todas essas informações, então assistam, revejam ele várias vezes, tá bom? Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores e despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado.
Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assistam esse vídeo várias vezes, eu vou colocar o link dele lá na plataforma. Ele fala muitas informações bem rapidinho, mas eu acho que dá para visualizar de uma forma bem simples como esse encurtamento, né, dos sarcômeros acontece, como a actina e a miosina interagem, por que elas interagem, onde o cálcio age e como o retículo libera esse cálcio. Vocês viram que tinha mais uma informação ali dentro desse vídeo que eu não falei antes, que eu falei antes, que era a interação do sistema nervoso, né? Que era um terminal de neurônio ali na fibra se comunicando de alguma forma. Então a gente vai olhar na segunda parte da aula como isso chega e se comunica com essa fibra muscular, tá? Então, vamos aqui passar. O sarcômero, como a gente viu, ele é formado pela linha Z, né, pelo túbulo Z. Então, quando vem o impulso elétrico do neurônio, né, ele emite esse impulso ali na linha Z e isso vai ser disparado no sarcômero, liberando lá o cálcio, como a gente viu. Então, esse é a linha Z, né, o túbulo que vai ter a linha Z da fibra. Enfim. Faixa ou banda I, que são as faixas claras com actina, que não possuem miosina, tipo, elas são clarinhas. A zona H, que vai ser a faixa clara central com miosina sem actina, e a faixa ou banda A, que é a porção central do sarcômero apenas com miosina. Carla, eu preciso decorar isso tudo? Preciso saber todas essas linhas, todas essas zonas? Não. O importante da contração muscular é você entender que você precisa da associação de ATP, então você precisa de o quê? Precisa de glicose. Então, numa pergunta, normalmente, não vai perguntar para você se a linha Z ou se a faixa, a zona H, não vão perguntar isso. Vão perguntar uma questão muito mais de raciocínio. Tipo, fulano foi praticar esporte, não tomou café da manhã, ele vai conseguir praticar esse esporte? Não, ele não vai, ele não tomou café da manhã, ele não tem ali glicose para abastecer porque esse músculo, porque ele precisa de ATP, ele precisa tirar ATP de algum lugar, ele precisa de cálcio, ele precisa de várias coisas para esse músculo funcionar. Então, o que a gente precisa saber é entender como as proteínas contráteis elas interagem. Elas interagem porque um ATP é hidrolisado, gerando uma quebra, gerando um ADP. E aí ele solta, ele vai ser reciclado e a contração vai acontecendo. Então, assistam novamente o vídeo, tá? Para ficar essa informação bem estabelecida na mente de vocês. Então, a contração do músculo estriado, ela vai... Como isso vai ocorrer? Então, aqui tem 4 passos, né, que vocês viram no vídeo, que é a despolarização do sarcoplasma, né, da membrana, por um estímulo elétrico vindo do neurônio, a estimulação do retículo sarcoplasmático, que vai liberar o cálcio, a ação do cálcio e de ATP, que é energia,
para acontecer o deslizamento da actina sobre a miosina, que vai gerar finalmente a contração muscular. Então aqui tem, né, esquematizado aqui como geralmente vocês vão encontrar nos livros didáticos, né, que é esse desenhozinho, tá? Então vocês já viram isso, então eu vou passar, mas vai estar aqui para consultar. Então a musculatura lisa, como é que a musculatura lisa vai funcionar? Ela vai ter filamentos de actina e miosina também, que vai formar uma rede dentro da célula, uma vez que elas vão estar alinhadas, tá? Mas elas não vão ter estrias, tá? Como a gente vê aquelas linhas e aquelas bandas no tecido estriado esquelético, tá bom? E a contração é mais lenta e ela é mais fraca também. Então, se você parar para pensar, por que o músculo estriado esquelético ele consegue fazer uma contração forte? Por causa da organização daquelas faixas, ele consegue contrair várias partes e isso gera uma força mecânica maior do que uma célula com só a actina e a miosina alinhadas. Ela precisaria de toda aquela coisa do alinhamento do sarcômero para ter a força contrátil que o músculo esquelético tem. Por isso que a contração vai ser muito mais fraquinha, né? Porque não vai ter aquelas bandas, não vai ter aquelas estrias. Tá bom? Então, a importância da atividade física, né? Então, quando a gente fala em músculo, a gente lembra de musculação, a gente lembra de academia. E não é só importante você buscar, né? Tipo, às vezes a gente não pode ir para uma academia, a gente não pode fazer um exercício tão intenso. Mas a prática regular de exercício físico, ela deve ser feita, né, por um profissional, lógico, mas você praticar uma atividade como uma caminhada, ser menos sedentário, isso tudo vai colaborar para uma melhor qualidade de vida, porque você precisa trabalhar esse músculo, ele precisa estar em movimento. Então isso vai melhorar a disposição física, isso melhora a disposição mental também. Então, tipo, não adianta só você querer estudar. Pega, vai dar uma caminhada, vai dar uma esticada nas pernas, faz um exercício físico de manhã, porque isso ajuda na saúde mental. Vários hormônios têm a sua liberação estimulada pelo exercício físico devido à comunicação da nossa musculatura com o sistema nervoso. Tá? Então, é muito importante a atividade física. Então, ela vai também, né, desenvolver o músculo cardíaco, isso melhora a nossa qualidade de vida em questão de longevidade, porque o coração, sem a bomba coração, a gente não chega muito longe, tá? E vai melhorar a resistência e flexibilidade dos músculos e ossos, né? E todo um conjunto que é a nossa saúde. Então, atividades físicas têm relação com o sistema nervoso central e tem relação com o sistema nervoso devido a essa comunicação dos músculos. E a gente vai estar olhando para o sistema nervoso na parte 2 dessa aula.